Então é o seguinte, o juiz no fim diz assim, 10 tribunais diz assim, está aqui a dívida, o governo tem que pagar esse ano. Tá. O nome disso é precatório. Isso. Então é uma ordem para pagar imediatamente. Isso, nesse universo. O governo é União, Estados e municípios. Vamos pegar o caso da União, que foi o que eu denunciei, porque a esculhambação dos estados e municípios é antiga, embora eu tenha sido prefeito e governador e manejei isso e posso ter moral para denunciar e sei o que eu estou falando. E fui ministro da Fazenda também manejei precatórios federais. Então o que é que acontece? O governo Bolsonaro, pela primeira e única vez na história, passou com 3/5 de apoio do Congresso brasileiro, onde estaria teoricamente a representação popular do país, uma emenda à Constituição flagrantemente ilegal, porque retroagia para ferir coisa julgada. Isso é ilegal, inconstitucional. Porém, dizendo o seguinte, tá bom, eu reconheço que estou devendo, mas não pago quando puder. O que acontece? Se criou ou se aprofundou um mercado secundário que você já descreveu. Valinho, vamos lá, você tinha direito de receber 100 mil reais do governo, os bancos foram lá e ofereceram 40 mil. Você não sabe quando é que vai receber, micou geral, me entrega esse precatório de 100 mil por 40 mil, e você já leva vantagem, porque isso aqui não vai defar nunca. Isso. Perfeito? Perfeito. Muito bem. Quando chegou no dia 28, Lula e Haddad assinaram um cheque, isso nunca aconteceu na história do Brasil, de 93 bilhões de reais, com B de bola, mandando pagar tudo hoje. Isso nunca houve, porque os precatórios vão chegando e o governo vai pagando. Teoricamente, devia pagar por ordem de chegada, por fila de chegada, ou, se tinha os 93 bilhões de reais, isso aqui é flagrante. Por que não chama os titulares e diz assim, ó, vocês estão aí, sofreram um calote do Bolsonaro, faça um desconto para o governo. Faça um desconto para o Tesouro Nacional. Negocie comigo, você está disposto a dar 60% de deságio, me dê só 50% que eu lhe pago. Não, pagaram 100%. E os bancos, então, ganharam, em 6 meses, algo ao redor de 50% de 93 bilhões de reais. Nós estamos falando de... Isso não sai em nenhum jornal do Brasil. Perguntar exatamente... Porque todos controlados pelo sistema financeiro. Todos, sem exceção de nenhum. Denúncia na CNN, né? A primeira vez publicamente. Isso. Aí sai só a resposta. Isso que eu ia te perguntar. E você sempre questiona que não existe um trabalho mais de investigação efetiva da imprensa no Brasil. Especialmente sobre as suas denúncias. Não, uma democracia tem porque isso aqui não é, né? Isso aqui não é mal querer, isso aqui é bem querer frustrado. Sim, não existe sim. democracia sem imprensa. Sim. Sabe, não existe vida pública sem fiscalização de uma imprensa plural, livre, em que você respeite a dignidade das pessoas, presuma as inocentes. Porém, é o Milor, né? Imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Exatamente isto daí. Mas aqui, entre nós é o seguinte, sai uma mentira do Banco Central e é muito curioso, porque não se publica a denúncia minha em nenhum lugar, em nenhum lugar. Mas todos publicam a resposta mentirosa do Banco Central e eu imediatamente provo que o Banco Central está mentindo. Qual era a resposta do Banco Central? Minha denúncia. Os precatórios, os bancos eram titulares de apenas 3,6 bilhões de reais, dos quais 1 bilhão e 800 milhões e tal. Repare a mentira grosseira. Primeiro, eles fazem como se eu tivesse denunciado que o escândalo dos precatórios fosse só aquele onde os bancos, eles próprios, são os titulares do precatório. Não foi isso que eu falei. Eu falei o seguinte, que os bancos compraram por preço vil o precatório das viúvas, o precatório dos aposentados, o precatório dos proprietários rurais, ações de massa. E pegaram isto por um valor de 40% para a viúva, e o governo pagou para eles 100% em 6 meses. Falando da questão dos tributos, Ciro, você tem criticado muito a reforma tributária que foi aprovada, né? Tem dito que ela é uma simplificação apenas. Ela não moderniza e nem corrige as distorções do nosso sistema tributário. Mas você não acha que, pelo menos com a simplificação, a gente tem uma mínima chance de ser mais competitivo com um sistema que você não tenha que optar se o produto que você produz bombom ou wafer, por exemplo, já não é um avanço. Mas repare, não pode se chamar alho de bugalho, senão não é uma reforma das pessoas, tá certo? E isso não é de novo, às vezes eu tenho um jeitão de professor, porque eu sou originalmente professor e tal, e eu não estou mais com vergonha de ser, não. Tá certo? Porque os assuntos merecem reflexão técnica. E as pessoas gostam tá, então eu não quero mais ter vergonha como andei tendo, porque no Brasil é o seguinte, para ser popular você tem que ser ignorante. Eu recusei a vida inteira isso, tentei traduzir minhas opiniões, mas agora vamos lá. Então, repare, o que é uma reforma tributária? A tributação é um esforço que o governo faz de tomar dinheiro do povo, não é?
para financiar, teoricamente, o interesse geral das pessoas, a defesa do país, as estradas, etc, etc. Para que isso seja justo, eu tenho que identificar quais são os fatos econômicos. Então você tem renda, é um fato econômico, com todas as suas diversidades e tal. Uma coisa é a renda do assalariado e salário mínimo, outra coisa é lucros e dividendos empresariais na conta de bilhões. Certo. Tá. Mas está aqui, renda é um fator tributável. O outro fator é patrimônio. Então, depois da renda, eu acumulo um patrimônio. Então, eu tenho um imenso estoque de terras rurais, o meu latifúndio, ou eu tenho 50 apartamentos em São Paulo, nos Perdizes, não sei o que e tal. Ou tem um fusquinha velho. Nada. Né? Então, isso aqui é patrimônio. Depois eu tenho a questão do consumo. O consumo é uma coisa. Então, onde estão as maiores distorções. Aí que está, entendo o raciocínio. Então, se eu quero fazer uma reforma tributária, ela tem que ser eficaz para financiar o governo que eu quero, mas ela tem que ser economicamente útil para não gerar distorções na minha capacidade de competir com meus concorrentes e tem que ser socialmente justa, equânime, na medida em que as pessoas são ricas ou muito ricas ou muito pobres. Eu não posso cobrar igual. Claro. O que é que eles dizem? Eles estão chamando de reforma tributária uma modernização do consumo. Então não é reforma tributária. Efeito prático para o povão. Vai nascer o IVA do PT no Brasil com a maior alíquota do planeta Terra. Por quê? Que tragédia é essa? E não vai ficar em 27,5%, né? Mas eles também geraram esse monstrengo estabelecendo um tabelamento na lei, na reforma, que é impraticável. Então é tudo mentira. Amanhã, para o Congresso amanhã. Tudo isto, que é a outra grande mentira, já o governo fazendo propaganda, que vai melhorar a vida do povo. Picas. Tá certo? Porque ela entra em vigor em 2026 e gradualmente ela só se estabelecerá em 2033. O passo vai ser, sabe o que? Nascem no mundo inteiro, só tem um, nasce 2 no Brasil. Vão simultaneamente coexistir com os 5 que existem hoje. Então vão criar 2 impostos novos, mantendo os 5 antigos. Então atenção, atenção, empresariado brasileiro. Largue de ser bobos. Vocês vão ter que fazer uma contabilidade dupla. Sabe quem vai ganhar? Muito! A partir de 2026, nós advogados. Sim. Atenção judiciário, pode contratar hora extra, porque o pau vai cantar nesse país, você não tem ideia da esculhambação que vai ser hoje. Duas, porque é o seguinte, eu tenho um IVA federal que não nasce como IVA. Só as aberrações. Então o IVA não nasce como IVA, nasce como as pessoas que é tecnicalidade, não é tecnicalidade não. Atenção, magote de prefeito, incautos. Nós estamos na maior crise fiscal municipal da história do Brasil. 80% dos municípios do Ceará, por exemplo, estão ilíquidos. E isso é só representativo do resto do Brasil todinho. Porque o governo manda piso disso, piso daquilo, e a receita cai. Então, está tudo ilíquido, tá certo? Então, repare. O IBE, o C divide com estados e municípios, quando é I, imposto. Quando é C, contribuição, o governo arrecada e não reparte com estados e municípios. Como é que vai nascer a CBS? A arrecadação do IPI mais do PIS/COFINS. É o único lugar do planeta Terra onde você vai espetar nas costas do povo consumidor, que já tem um consumo extremamente precário, o custo do desequilíbrio da Previdência Social. Isso não existe no mundo. Como é que pode se comemorar uma aberração dessa natureza como um avanço? Tudo bem, a simplificação é ótima, por quê? Porque é caótico. Nós temos ISS, tudo de base a valor adicionado. ISS, ICMS, IPI, PIS e COFINS. Vai ficar só 2. Então, ok? Simplifica. Mas até ficar 2? Com contabilidade dupla. Agora, como é que funciona o IVA na literatura e na boa prática internacional? Atenção, prefeitos e governadores dos estados mais pobres do Brasil. Funciona assim, ó. O ato de consumo determina o local e quem fica com o produto da arrecadação. Então você tem 80% da produção industrial do Brasil estão concentrados em São Paulo, Rio, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Os 4 estão quebrados. Assunto à parte. Mas eles concentram 80%. Como é que funciona a estrutura caótica que nós temos que reformar do sistema de tributação do consumo no Brasil? Crédito na origem. Então o camarada liga uma televisão lá em Pereiro, no interior do Ceará, uma parte do imposto que ele pagou pela televisão vem bater em São Paulo. É evidente que no mundo inteiro você cobra no destino. Claro. Portanto, um sistema correto, cientificamente bem planejado, conforme as boas práticas, deveria ser cobrado no destino. Sabe como é que vai ser no Brasil? Com uma graduação que entra em vigor em 2078. Compreende? 2078. Até você que é um pichote. Até você que é um pichote já vai estar com osso branco. Sabe, isso é picaretagem, meu irmão. E aí, no fundo, você sabe o que é? O Bernard Pie, a vida inteira tinha um objetivo. Qual é? Acabar a guerra fiscal.
Ora, 60%. Isso. 8%, porque o terreno é muito caro, porque o mercado é um fluxo grande, não sei o quê. Se atravessa o túnel para New Jersey, o IVA é 5%, é 4%, isso é guerra fiscal. Percebe? Resultado prático, 80% da produção industrial concentrada em 4 estados, 20% resta para todos os outros. Todos os outros, e o Ceará foi um dos que mais fez comigo, montaram esquemas de atração de investimento baseado no que não tinham, que é o crédito na origem de uma indústria que a gente não tinha. Sim. Resultado, o Ceará hoje é o maior exportador de calçados do Brasil. O que a Grendene vai fazer no Ceará se acaba esse crédito? Vai voltar para São Paulo. Vai voltar para São Paulo. E o que acontece? Lula consegue amordaçar. O PT é um desastre para o Brasil. Consegue, por alinhamento automático do petismo corrupto e burro, que todos eles digam amém. Isso não é no futuro. Agora mesmo há uma cessação de investimento. Sim. Então, repare, vamos lá, serviços é o que está explodindo na economia brasileira por decadência da nossa indústria. Sim. Isso não é sadio. Há muitos anos, mas vamos lá. Brasileira. Mais de 60% é serviços. Então, mais de 60% é serviço. Né? Qual é a grande tributação deste naco importante da economia? ISS, cuja autonomia é dos municípios. Atenção, São Paulo. Somos loucos. Esse país está ferrado. São ferrados, uma liderança política, sabe? Mas você acha que em quanto tempo a gente vai ver esse desastre se dar? Cessação de investimentos. O Camilo Santana virou um ditador muito perigoso e está destruindo a nossa obra. Se vocês acham que eu estou... porque coisa provinciana, vocês que estão perguntando, coisa provinciana, ok, provinciano, mas vamos lá. Eu, Marro Tasso Gereissati, transformamos o Ceará no estado mais líquido do Brasil. O que quer dizer concretamente que era o estado que mais sobrava dinheiro para investir por cabeça do Brasil. Isso não é brinquedo, não, estado do semiárido. Sim, sabe? sim. Então, pois bem, hoje o estado do Ceará, por causa desse desmonte que o Camilo Santana está promovendo, a corrupção generalizada, o estado do Ceará hoje é o maior déficit em proporção à receita corrente líquida do Brasil. Como é que o estado sai do primeiro lugar em sanidade fiscal para o pior lugar do Brasil em sanidade fiscal? Percebe? Eu digo para você, o Ceará tinha 23 secretarias de Estado, eles criaram novas 17 secretarias de Estado. 40? Agora são 40. O custo disso é R$1 bilhão. Ninguém diz nada, cara. A imprensa do Ceará recebe R$1 bilhão, uma imprensa frágil, pobre. Eu nem tenho prazer de dizer isso aqui, não. Mas tem um jornal O Povo lá que você tem o seguinte: Polícia Federal prende um tenente da Casa Militar do Camilo Santana que estava cedido para o cerimonial do Camilo Santana. Preso por quê? Porque fazia a logística do PCC Nacional. Fazia a segurança da cunhada do Marcola, não o assessor do Lula, mas o Marcola, o líder do PCC. Não sai isto nos jornais do Ceará. E também não sai do Brasil. Estou sabendo agora. Não sai? Sim. Não sai. Sim. Então, repare, eu estou confrontando isso. Então, lá no Ceará, eu não devia mais, eu não tenho a menor vontade mais de, imagina, de largar o Gael. Essa altura do largar jogo. o Gael e passar, ir lá, meio-dia, uma reunião. Tudo bem, o povo me trata com carinho, que me comove e tal, mas eu estou de saco cheio. Já não perdi a crença nessas coisas todas, mas há um processo de perseguição absoluta. E isso, as pessoas se socorrem em mim. Depois que nós rompemos, meu ouvido virou pinico. As pessoas perguntam, mas você não ajudou o cara? Fui eu que ajudei. Sim. Eu que ajudei a criar. Eu num caminhão de som, numa carreata com você cara, e Camilo. O Camilo foi para prefeito de Barbalha 2 vezes. Uma cidade desse tamanho, lá do interior do Ceará. Uma cidade muito querida, percebe? E o Lula apoiou eu nisso contra ele, da luta lá, e eu não ficava ali me metendo nas coisas e tal. As pessoas estão... só soube agora, fim parte disso. Eu não quero me eximir da responsabilidade. Eu quero é que todo mundo saiba que a roubalheira que se instalou no Ceará, sabe o que aconteceu nesse crato? Por que eu fui? Por que eu fui? Associação de Defesa dos Homossexuais, a Gisele está me prevenindo corretamente, que eles estão fazendo de propósito, porque é outra identidade intocável. Claro. Então, repare, essa associação dos homossexuais, ela tem vida? Parabéns. Qual é o papel dela, estatutariamente e tal? Defender a causa. Eu estou nessa. Sim. Eu estou nessa mesmo. Sim. A comunidade LGBTQIA+, sofre discriminação, sofre violência. Nós temos que fazer tudo para que eles sejam respeitados com a dignidade que lhes é inerente. Claro. Não é por favor de nada nem ninguém. Por serem humanos. Ok? Dito isso, não está nos seus objetivos estratégicos. Outra coisa. O Camilo mandou dar R$11 milhões essa semana passada para essa associação promover uma exposição de gado. Exposição de gado? Chama Expocrato. Qual que é a relação? Uma boa pergunta. Mas a associação está lá dominando a exposição e tem um fluxo de gente muito grande, deve estar cheio de cartaz. Homofobia é crime e tal. Eu fui lá andar, não tem um cartaz dizendo que a homofobia é crime em canto nenhum.
Não tem a menor menção na Expocrata. Eu andei lá 4 horas cumprimentando, tirando fotografia com o povo. Não tem nada. Roubalheira, meu irmão. Roubalheira. Aí mataram um vereador chamado Erasmo. Isso faz muitos anos que não acontecia no Ceará. Adversário, lá só acontece com o adversário. Aí o Ministério Público vai e começa a perseguir. O Ministério Público não, uma cúpula do Ministério Público começa a perseguir e eu fico. Aí vem pro meu ouvido. Eu peguei a tal fama de que não tem um rabo de palha, que não sei o que e tal. E eu fico, caramba, eu sou um. A Lisete, Ciro, fica quieto. Não quer mais ser candidato, não está mais interessado, fica quieto. Ela tem toda a razão. Toda a razão. Mas vem o cara, pô, não deixa a gente sozinho, o Ministério Público perseguindo, aí eu vou saber, não, o Camilo prometeu que se o cara da Procap do Ceará perseguir o prefeito de Juazeiro do Norte, perseguir o prefeito de Crateús, vai virar desembargador. Já virou. Você está se aliando, basicamente você está dizendo essa. Não, está aliando com quem precisa para tentar desmontar. Quem pede socorro a mim. Quem pede socorro a mim é o critério. E eu não quero nem saber de patrulhamento. O PT do Ceará é presidido pelo deputado José Nobre Guimarães, que qualquer pessoa pode no Google mencionar como o cara que ficou triste famoso, nem sei se justamente, com um negócio de dólar na cueca. Foi um assessor. Não se faz uma obra no Ceará sem exigência de propina. Eu denunciei, como está chegando a eleição, o governador demitiu recentemente 9 secretários, 5 dos quais eles estavam na lista dos ladrões que eu estava denunciando. Ninguém explica isso lá no Ceará porque é tudo para acobertar, para garantir a impunidade. Claro. O Ministério Público tem um negócio desse, 11 milhões de reais, meu irmão. Isso dá 7.800 salários mínimos. Aqui no Rivotalks, a gente fez para ela a pergunta que ela te fez naquele encontro, primeiro encontro de vocês em Harvard. Eu que recrutei ela. Sabemos, falamos sobre isso. E aí agora que você está aqui, eu quero te fazer a pergunta que você fez a ela. Você acredita que o multiverso é uma possibilidade? Uma possibilidade. Eu tenho estudado bastante isso. Bastante. É uma possibilidade? É, sim, é uma possibilidade porque, repare, o universo conhecido obedece a uma hipótese, que é a do Big Bang. Tá. Então, o Big Bang, teoricamente, seria o quê? É uma inferência, né, de vocês que provocaram. Claro. É uma inferência que é derivada de algumas observações. Qual é a observação? Atrás, anos 60, nós pensávamos que o universo era circunscrito ao que nós consideramos hoje, o que nós sabemos hoje ser a Via Láctea. Quando o Edwin Hubble, né, conseguiu visualizar outras galáxias, ele não só entendeu que a fronteira do universo era muito maior, mas muito maior, infinitamente maior do que a nossa galáxia, como estava em expansão. Sucede que, se uma coisa está em expansão, ela ontem estava atrás de onde ela está hoje. Isso. Então eu posso fazer uma inferência, fazer um back-forward, um rewind. Um backward, um rewind. Boa. E isso então me traria a um ponto que aí a ciência para, que é, quando a ciência não consegue definir, ela diz que todo esse universo que está em expansão, se eu desacelerar com os mesmos cálculos e tal, ele vai se comprimir numa singularidade. Isto ninguém sabe o que é. Físicos, que não faz sentido perguntar o que havia antes, porque o tempo ele mesmo foi fundado nesse bang. Não é? Então nem havia antes. Mas filosoficamente o antes sempre se imporá. Sim. E isto é necessariamente científico, não fisicamente científico, mas filosoficamente científico. Se isto for verdade, esse bang pode ser um de muitos bangs, que podem ser, por exemplo, um buraco negro, que hoje nós observamos no universo. Você tem uma singularidade. O que é que tem dentro do buraco negro? Ninguém sabe. Chega ali o horizonte de eventos, tudo cai dentro, inclusive a luz. Por isso é escuro, é negro. Atenção, senhora ministra, não tem nenhum estigma para ninguém. Se fosse um buraco branco, não seria racismo reverso. Certo. Então, ali dentro seria uma singularidade. Por que então eu não posso entender que essa singularidade pode explodir para uma outra dimensão? Essa é a possibilidade do multiverso. Então, seriam muitos universos, até porque já os gregos tinham uma intuição. Se o universo é infinito, sucede daí que existe um Ciro Gomes, uma Cecília, fazendo exatamente a mesma coisa, replicado tudo. Se não é, temos uma contradição. Qual seja, depois que eu jogar uma flecha, diziam os gregos, sobre o fim do universo, o que é que tem depois? Não é bom? É muito bom. Pensando, será que existiria um Ciro Gomes, monge budista? Se o universo for infinito, existem todas as possibilidades. E aí é quântico. Porque você tem o negócio do entranhamento quântico. Então você tem até uma série, como é que chama, Gisele? É buraco negro, né? Dark Matter, matéria escura. Então, ele explora essa possibilidade. Que é a grande questionamento. Quanticamente, todas as possibilidades que existem, existirão noutra dimensão. Então, vamos lá. Eu levanto a mão, mas eu podia
baixar, eu levanto para a direita, mas eu podia ir para a esquerda, cada vez que eu tomo essa opção, essas duas coisas acontecem em outra Tem dimensão. um básico sobre isso chamado Quem Somos Nós? What the bleep do we know? Que chama. Depois procura. Ele traduz um pouco isso, é bem divertido. É com essa questão da gravidade Sim. e do Isso. tempo. E realmente, quando chega na questão da singularidade, Um dia a gente Como faz é que um é? Ciro e Sérgio Sacani. Vamos, Aí vamos a cabeça promover. é o vai- Sérgio, É eu o sou Sérgio. seguidor dele. Sérgio. Façam isso, O por Sérgio favor, fã dele. foi a nossa maior entrevista. Nossa, Marisa. Divulgador Já tem científico 300 sem mil igual. Nossa, e Por exemplo, aqui do tempo e multiverso. espaço ser fundado no Big Bang é uma discussão legal, porque não tem